Olá, estamos aqui de novo com o nosso Direito Simples Assim. E hoje, eu e Tamara temos a honra de conversar com o doutor Victor Almeida Gama, que é historiador, mestre e doutor em Ciências da Religião, professor de História das Religiões e Sociologia da Religião, pesquisador na área de tradicionalismo católico, religião, política e sociedade brasileira, entre outros temas correlatos. Nós vamos falar hoje sobre a eleição do novo Papa e as perspectivas a partir dessa eleição. Muito obrigada, doutor Victor, por ter vindo conversar com a gente. Tá? Temos uma honra muito grande em recebê-lo aqui. Muito obrigado, Rosane. Muito obrigado, Tamara. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Com a morte do Papa Francisco, né, a gente, como sempre ocorre, foi aberto aí o conclave para a eleição do novo Papa. Né? A vacância do cargo de Papa fica ali por um período muito curto. E aí logo já começa esse conclave, reunindo aí o pessoal, né, os cardeais, para poder eleger o novo Papa. Eu vou pedir licença para te chamar de você. Você é jovem. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre esse processo do conclave? Claro. A Igreja Católica ela é uma sociedade visível, quer dizer, ela precisa de ter um líder que está ali o tempo inteiro para guiar ela, né, para orientar os católicos e é por isso que ela não pode ficar muito tempo sem esse líder visível, né, sem a figura do Papa. Então, sempre que o Papa falece, logo em seguida, né, pouco tempo depois, se dá início ao processo de escolha do novo Papa, que se dá através do conclave. O conclave, como o nome, né, indica, ele é um momento onde os cardeais se reúnem, ficam ali fechados, né, conclave, fechados a chave, trancados, e onde eles deliberam escolhendo, né, para escolher essa figura que vai liderar o catolicismo a partir daquele momento, né, a partir da eleição. O conclave ele não tem um tempo de duração, pode durar o tempo que for necessário, né? A gente já teve conclaves que já duraram 3 anos, né, enfim, né, o tempo ele varia muito. A média dos últimos conclaves foi de 3,2 dias, ou seja, tem sido até muito rápido, né, a escolha do novo Papa. Isso porque a Igreja, né, essa estrutura complexa como ela né, ela não pode ficar sem o Papa. Por quê? Porque tudo para no Vaticano. Né? Se eu não me engano, acho que só a esmolaria continua funcionando enquanto está sem Papa. O resto, todas as instituições do Vaticano, elas param as suas atividades. Então a Igreja, né? A esmolaria não. A esmolaria não. Os outros todos param. Então imagina, né? Uma religião tão complexa e cheia de dicastérios, enfim, de congregações que precisam o tempo inteiro, né, receber orientações do Papa. Sem essa figura a Igreja não funciona, né? Então o conclave tem sido ultimamente um processo muito rápido, né? E essa escolha, ela é... Como é que se dá isso? Ela é política? Como é que é isso? O Papa Bento XVI, que antecedeu o Papa Francisco, né, recentemente falecido, né, ele falando do conclave, ele disse uma coisa interessante. Ele diz: o Espírito Santo ele é um educador. As pessoas costumam dizer: o Espírito Santo elege o Papa. O Papa ele é eleito pelos cardeais, né? São os cardeais que deliberam, que escolhem o perfil, que olham as circunstâncias, olham para o mundo aqui fora, ver quais são as necessidades, quais são os assuntos do momento, né? Aquilo que a Igreja tem que enfrentar. E aí, olhando para esses temas, ela encontra ali entre os cardeais aquele que tem um perfil que corresponde melhor às necessidades da Igreja naquele momento, né? O Papa ele é Papa para agora, né? Ele é Papa para o momento presente. Então ele precisa atender às expectativas do momento presente. Então, o Joseph Ratzinger, né, o Bento XVI, ele diz que o Espírito Santo ele é um educador, né? Então, mais do que escolher, na verdade, ele inspiraria, né, para os católicos, para que o Papa eleito seja aquele que corresponda exatamente às necessidades da Igreja naquele momento.
Mas a eleição ela é feita exatamente assim. Antes você tem as congregações, né, gerais em que se debatem exatamente a igreja, as questões atuais, aquilo que a igreja precisa tocar, os assuntos que ela precisa tocar, os desafios que ela tem que enfrentar agora. E o perfil do Papa ele é delineado ali, antes do conclave, né? Então você já sabe, olha, precisamos de uma figura que tenha tais e tais características, né? Então quando os cardeais vão para o conclave para eleger, né, ele já tem ali em mente que tipo de cardeal eles precisam eleger, né? Lá é simplesmente para buscar o consenso, né, através dessas votações, né, e como creem os católicos, através dessa inspiração do Espírito Santo, que seria esse educador, né, que orientaria, né, em que sentido eles caminhariam nessa busca, nessa eleição de um novo Papa, né? E o perfil desse... Você quer falar alguma coisa? Não, porque eu ia comentar, né, que recentemente, né, teve essa questão do filme Conclave, né, e com a morte do Papa acendeu, né, essa questão, e ele mostra como é que é feita a eleição e toda essa questão política ali que envolve ali dentro do Vaticano. Quando a Rô pergunta assim, essa eleição, ela é política, poderia acontecer essa vamos dizer, eu não vou dizer, como é que o pessoal fala? Conspiração não, mas esse envolvimento ali político para ver quem é mais conservador, quem é mais progressista. Influencia, né? Se aquilo vai ter algum impacto geral ali, como é que funciona? Influencia, certamente que influencia, porque por mais que no conclave os cardeais estejam ali fechados e não recebem informação do mundo exterior, daqui de fora, durante as congregações gerais, eles estão recebendo informações da imprensa, eles estão recebendo informações do mundo todo, eles sabem quais são as expectativas que estão sendo lançadas sobre o conclave, né? Eles sabem o que as pessoas esperam da igreja naquele conclave, e a figura do Papa, o Papa também é um chefe de Estado, né? O Vaticano é o menor país do mundo, mas ele é um país, né? E ele é um chefe de Estado, e ele frequentemente fala como chefe de Estado. Então a figura que vai ser escolhida ali, ela também tem que ser uma figura com uma característica diplomática político, né, muito grande também, né? Ele tem que saber lidar com os assuntos políticos com muita habilidade, porque o Papa continua sendo chefe de Estado e ele tem um poder simbólico muito importante. A gente fala muito do poder, que esse poder de fato, né? Mas o poder, às vezes o poder simbólico é até mais importante, né? Imagina, quando o Papa fala, as pessoas dão atenção, né? O mundo para, né? Quase. O mundo para ouvir o que o Papa fala, né? O Papa influencia, o Papa ele tenta mediar conflitos, né? Então acho que a questão política também é levada muito em consideração, né, desse aspecto. Então, por exemplo, agora a gente tem uma forte movimentação conservadora mundo afora, né? E é claro que também o Papa, por exemplo, né, ele tem que levar essas questões em consideração. O Papa, que é americano, né, agora você tem lá o Donald Trump como presidente novamente, né, então ele tem que dialogar, ele tem que se encontrar com essas figuras, ele tem que ter uma característica diplomática muito forte para poder lidar com com as demandas desses setores, né, que estão presentes tanto fora quanto dentro da igreja, né? Então acho que o aspecto político no conclave influencia muito, né? Inclusive, assim, a gente viu aí na imprensa falando que esse Papa eleito, ele fez algumas manifestações no Twitter, né, o antigo Twitter, em vários momentos contrários a posições do Trump, não é? E como é? Sim, ele fez algumas. Eu cheguei até a olhar no Twitter dele, assim que que a gente soube o nome do novo Papa, a primeira coisa que a gente faz é pesquisar. Curioso, né? Vamos ver quem é esse cara, né? Porque a gente tem essas informações muito difusas ali, né? Porque é todo mundo procurando ao mesmo tempo, né? Eu não sei como que a internet não caiu, mas enfim, então a primeira coisa que eu fiz foi achar lá o Twitter dele, vi algumas informações. As primeiras publicações eram críticas, por exemplo, à política de antimigração do Trump, né? Mas, por outro lado, eu acho que ele ter se posicionado contra o Trump nesse aspecto, ou em algum outro, não vai ser um impedimento para uma boa relação entre eles, né? Porque, afinal de contas, é um Papa norte-americano, né? E peruano também. E peruano também, né? Mas eu acho que isso vai favorecer muito o diálogo entre eles, né? Eu acho que, inclusive...
Porque eu tenho uma impressão, né, e fazendo aqui uma digressãozinha, que ele tem escolhido esse nome também, além da questão social, que ele já falou que escolheu por conta da Rerum Novarum, né, por causa dessa sensibilidade social. Do Leão XIII lá, né? Do Papa Leão XIII, dessa sensibilidade social que ele tem. Também penso que tem um outro aspecto, que é o aspecto diplomático, porque o Leão XIII, o Joaquino Pet, né, ele foi formado para ser um diplomata, né? A carreira dele toda construída em Roma foi para ser um diplomata. E ele foi, inclusive, núncio apostólico na Bélgica, né? Então ele tem essa carreira. Foi um homem que também, de certa maneira, buscou resolver certos problemas para a igreja do seu tempo, como, por exemplo, né, você tinha os católicos franceses que estavam sofrendo uma perseguição muito dura da Terceira República na França, uma perseguição mais dura até do que na própria Revolução Francesa, né? E ele propôs, né, uma política diplomática que era a seguinte: olha, vocês católicos franceses aceitem a República, né? Porque em contrapartida a República vai parar de perseguir a vocês. Não deu certo a política dele, né? Mas não custa tentar. Foi uma sinalização, né, de que ele estava ali buscando equilíbrios, né, buscando pacificações. Então eu acho que também a escolha dele, né, se a gente pensa no contexto todo em que o Papa foi escolhido, tanto no contexto político global quanto no contexto da própria igreja, ele é um Papa que, de certa maneira, chega num momento fundamental para pacificações, né? Bacana aí. Então aí você já está falando um pouco, né, desse perfil desse Papa eleito, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar do perfil dele, assim, o que a gente tem hoje sobre o perfil dele? É um Papa que tem pouco tempo, assim, para a gente tentar traçar um perfil, mas eu acho que, pelo que a gente percebe lendo, né, sobre a trajetória dele enquanto bispo no Peru e essas intuições também que a gente tem sobre esse aspecto diplomático, como vai ser e tal, eu acho que o Papa Leão, ele vem também com uma proposta para poder solucionar um pouco essas fraturas internas da igreja, né? Então, o pontificado do Papa Francisco, ele foi muito elogiado por muita gente, mas ele também foi muito criticado por outros, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a massa dos cardeais, todo mundo fala assim, 108 foram escolhidos por eles, né? Foram feitos cardeais por ele. Isso significa que todos os cardeais estão de pleno acordo com Francisco. Mas aí se você pega, por exemplo, os temas dos quais Francisco tocou com mais frequência, nos temas que eram importantes para o Francisco, a maior parte desses cardeais não tem nenhuma declaração a respeito desses assuntos. Então, e o que isso pode significar? Às vezes significa que ele não quer entrar em conflito com o Papa reinante, que era o Francisco, né? Então, assim, o Francisco não foi uma unanimidade, né? Sim. Como nenhum Papa é unanimidade, sempre ele vai encontrar resistência de alguma maneira, né? Só que os setores mais conservadores, né, eles acabaram ficando muito mais sentidos, né, com as reformas do Papa Francisco, muito mais sensíveis a essas reformas. E eu acho que a proposta, né, do Papa Leão talvez seja a de tentar recuperar um pouco essas fraturas que aconteceram ali. Porque o Papa Francisco, de alguma maneira, ele por mais que ele tivesse todo esse projeto reformista e fosse um homem progressista em certos aspectos, né? Eu não gosto muito de usar essas expressões progressista, conservador, porque eu acho que na figura do Papa as duas características estão reunidas, mas por mais que ele fosse assim, um progressista em certos aspectos, ele punia também muito os seus críticos, né? O cardeal Burke, por exemplo, um norte-americano, né, ele tirou lá, enfim, ele da Cúria Romana, tirou o apartamento dele, enfim, né, aos críticos ele de fato punia. Então me parece que isso acabou criando uma distância muito grande entre os setores conservadores e o próprio Papa Francisco, que agora... Foi no apartamento desse cardeal aí que teve uma reunião aí. Sim, no apartamento do cardeal Burke, né, dizem aí que as conspirações, né, que teria havido uma reunião, né, dele exatamente nesse processo das congregações gerais, né, exatamente para encontrar um nome de consenso ali entre os cardeais. E isso pode? Isso é permitido? Pode, né? Como eu disse, o conclave, na verdade, o conclave é isso, na verdade, né, é uma deliberação, né? Acho que na história da igreja está cheio desses episódios assim, né? Em que, né, você tem grupos ali que se reúnem para poder tentar se organizar e colocar suas pautas e frear do outro, né? Isso é bastante comum até, né, na história da igreja. Então,
disse que teria então havido essa reunião no apartamento do cardeal Burke, onde teria sido buscado um nome de consenso, né? E esse nome teria sido do cardeal Prevost, né? Que por coincidência, vejam só, tornou-se papa depois, né? Então, entre aqueles mais moderados e aqueles mais conservadores, de coincidência os votos... não tem nada isso aí. Tem gente falando que teve o dedinho do Trump nisso aí. Será que é verdade isso? Eu não sei, eu acho que não, muito difícil, porque, como eu disse, a princípio o cardeal Prevost se apresentava como um crítico, né, do Trump. Agora, como papa, E o Trump claro... não aguenta muito essa coisa dos críticos, né? Acho que ele tinha os preferidos dele, né? E provavelmente o cardeal Burke era o preferido dele, que também é norte-americano. Mas eu acho que... Bom, agora como Papa, é claro que ele não vai sair no Twitter, né, criticando o presidente Trump a todo tempo. O Twitter dele foi bolido, coitado. Então, acho que agora vai mudar um pouco né? Mas ele foi um crítico, então por isso eu acho que é muito difícil assim, de ter algum tipo de influência nesse aspecto. Ah, legal. Se fala muito em cúria. Explica pra gente o que é a cúria. Ele mencionou a cúria. O que é a cúria? Tá vendo? Mencionei e não expliquei. E né? não explicou o que Tá é. vendo? Ah, mas aí a gente vai e pergunta. Não tem jeito de ficar sem. A gente tem dois tipos, né? A primeira que, como por exemplo aqui, né? Estamos em Belo Horizonte, que é a arquidiocese, né? Ali na Praça da Liberdade, você tem a cúria da arquidiocese, que é onde se resolve os assuntos burocráticos da arquidiocese, né? Então, por exemplo, a pessoa que está querendo anular o casamento dela, ela vai até a cúria, lá ela inicia o processo lá de reconhecimento de nulidade do casamento. Então, a cúria é um local ou é uma instituição dentro do... Então, essa cúria, né, da arquidiocese, por exemplo, é um lugar, né, onde ocorrem essas questões administrativas, né? Tá tudo ali, reunido ali. Agora, existe a cúria romana. A cúria romana, né, se a gente puder fazer uma analogia, ela é basicamente como os ministérios de um governo. Então você tem, dentro da cúria romana, uma congregação para os bispos, uma congregação para a doutrina da fé, uma congregação para os institutos de vida consagrada, ou seja, são instituições que cuidam de partes, como é que eu posso dizer? Vamos dizer assim, que cuidam de partes da igreja. Então você tem uma congregação, né, o equivalente ao ministério, que cuida dos bispos, uma outra que cuida das questões de doutrina, né, das questões de fé, uma outra que cuida dos institutos de vida consagrada, dos conventos, das ordens religiosas, né, que cuida disso. E assim por diante. Você tem uma série, né, de... A cúria é como se de fato fosse uma coisa bem administrativa mesmo, né, da igreja. Inteiramente, ela é administrativa. O cardeal Prevost, por exemplo, né, o Bento Leão XIV, ele era prefeito do dicastério para os bispos, né? Então ele exercia essa função. Então, por exemplo, a escolha dos bispos, o remanejamento deles, tudo passava pela figura dele. Então, são braços do Papa para administrar a igreja, né? Porque a igreja é uma estrutura muito complexa, então o Papa precisa também de ter esses ele apoios. Ele precisa delegar, né? Senão ele não dá conta, né? É verdade, é muita coisa, né? E para a igreja católica, assim, a eleição do Leão XIV... qual que é a implicação dessa eleição aí nesse funcionamento aí da cúria? Assim, imediatamente, né, significa que agora a igreja volta a funcionar. Como eu disse, quando está sem Papa, né, todas essas deliberações, esses assuntos, fica tudo parado, né? Então, a primeira coisa que acontece é que quando você tem um Papa, as coisas voltam a funcionar na igreja, né? E muita coisa precisa exatamente dessa figura para que funcione, né? Então, por exemplo, não se escolhe bispos, não se cria dioceses, né? Porque, por exemplo, o bispo, para que ele exerça sua função de bispo em determinado lugar, né? O Papa concede a ele jurisdição para que ele seja bispo daquele lugar. Sem o Papa isso não acontece, né? Então, esse período chamado de sé vacante, né? Que é o período em que não se tem Papa, né? Esse intervalo de tempo entre a morte e a eleição, é um período que basicamente os dicastérios tudo fica parado. Stand-by, assim. né? Em stand-by, exato. Acho que é a palavra mais adequada, stand-by. E é isso, por exemplo, a igreja, durante esse período também, para poder marcar essa ausência, né, do Papa, desse chefe visível, como eu disse lá no começo, né, no cânon da missa não é mencionado o nome do Papa, né? Então quem já foi à missa alguma vez já deve ter ouvido que lá se menciona, né, que o padre diz, né, nós estamos unidos ao nosso bispo fulano de tal, ao nosso Papa,
né, Beltrano. Então, nesse período, não se menciona o nome do Papa, né? Se omite, né, o nome dele. Então, a eleição de um Papa, né, significa imediatamente a volta de funcionamento da Cúria. Agora, se a gente pensa ao longo prazo, a eleição do Leão, né, pode significar para a gente talvez uma continuação daquele processo de reforma da Cúria Romana que o Papa Francisco também começou, né? A Cúria ela é muito burocrática. Ela concentra na figura do Papa muitas funções que às vezes podiam ser delegadas para os bispos resolverem, né? Você aceita um café? Aqui a gente só trabalha, meu filho, com a base do cafezinho. Conversa tem que ter café e pão de queijo. Então, eu acho que o Papa Leão pode ser que ele dê continuidade a essa reforma, enxugue essa burocracia, encurte um pouco os caminhos, né? E facilite as coisas como o próprio Francisco facilitou, né? Por exemplo, o processo de nulidade matrimonial, né? Que antes era um processo longo que se arrastava aí, né? Então, o Papa Francisco solucionou, né, esse problema, enxugou o processo e às vezes na própria cúria da diocese, como eu disse, né, que é ali que se inicia esse processo, às vezes ali mesmo já é solucionado o problema. Na primeira instância. Na primeira instância, na exato. primeira instância, verdade. E, Victor, e o que é o direito canônico? Porque o que ele tem a ver com a igreja? Bom, como eu disse antes, a igreja ela é uma estrutura burocrática, né, e ela é muito complexa, né? Então ela precisa de regras para poder funcionar, para funcionar mesmo, né? E também porque ela está centralizada na figura do Papa. O Papa é o direito na igreja, na verdade, né? Então ela está centralizada na figura do Papa, mas não tem como o bispo todo dia ligar para ele e falar assim: seu Papa, que decisão eu tomo aqui? Seu Papa, aconteceu um negócio aqui na minha diocese, como que eu resolvo? Imagina só, né? A quantidade de bispos que tem no Brasil e no mundo para o Papa conseguir dar conta de tudo isso, abraçar, né? Isso. Então a igreja ela acaba criando o direito canônico, que é uma maneira de você normatizar a vida da igreja. Então você saber o que na sua paróquia, o que na sua diocese precisa fazer, né? Os caminhos que você percorre, as punições que se recebe por algum tipo de transgressão, né? Tá tudo ali, né? bem claro, né? No direito canônico, né? E que maneira você acha assim que o Papa já indica que ele vai liderar esse direito canônico aí? Bom, a pergunta de $1 milhão, né? A Veja até fez ela lá na entrevista lá. O Papa Leão ele é doutor em direito canônico, né? Então, o que a gente pode imaginar a partir dessa informação é que vai haver muito mais clareza nessas questões, né? Das questões deliberativas da igreja, e muito mais um certo rigor também no próprio na mais própria legalista, aplicação, né? Mais legalista, o rigor na aplicação do direito na igreja, né? Porque muitas vezes o Papa Francisco ele era criticado por passar por cima, né, do direito canônico, né, por resolver as coisas por ele dele mesmo, é uma prerrogativa dele, ele podia fazer isso, claro, ele é Papa, né? Se ele não pudesse, ele não faria. E esse direito canônico, ele limita o exercício do Papa? Porque você falou agora mesmo que o direito canônico é o Papa. Então, o Papa se autorregula? Como é que funciona isso? O Papa, ele naturalmente ele só não pode ordenar nada que seja contra a fé, né? Mas de resto, o Papa, a monarquia papal é a última monarquia absolutista. Porque é um poder absoluto, né? Até pouco tempo, a gente estava aqui conversando antes, você estava falando que é um exemplo de monarquia absoluta, né? Então, como é que vai ter essa limitação? Existe uma possibilidade de limitar isso ou não? É a última monarquia absoluta existente ainda, né? É a monarquia papal. Inclusive, o próprio absolutismo, ele se inspirou, né? Tem um livro muito interessante de um filósofo italiano chamado Paulo Prodi, que ele fala isso. Ele fala assim, o absolutismo se inspirou na monarquia papal, né? Na forma como o Papa governava os estados pontifícios e governa a igreja, né? Antes, inclusive, o Papa usava um símbolo desse poder dele, que era aquela a tríplice tiara, né? Que era uma coroa, 3 coroas, na verdade, né? Que ele usava. Então, inclusive, hoje você tem a missa de entronização do Papa, que vai ser agora no dia 18. Antes você tinha a da coroação do Papa, né? Porque ele era coroado com aquela tiara papal.
para mostrar isso, né? Que ele ainda é esse último monarca absoluto do mundo. Só que no pontificado do Papa Francisco, o que aconteceu foi um processo também de descentralização e o próprio nome já indicava, da sinodalidade, que era de transferir um pouco dessas responsabilidades do poder do Papa para os bispos, por exemplo, né? A colegialidade. Então, durante muito tempo, a Igreja concentrou muitas funções na figura do Papa, né? Funções, por exemplo, que às vezes era possível delegar a outro. Um exemplo, né? Se uma mulher praticasse aborto, ela era punida com excomunhão, que era reservada ao Papa. Apenas o Papa podia tirar a excomunhão dela. Então, quer dizer, isso aí foi... o Papa transferiu essa possibilidade para o bispo, né? Agora eu não me lembro bem, me parece que acho que até o padre pode absolver na confissão, caso ela se confesse, né? Mas, quer dizer, era uma série de atribuições que estavam concentradas na figura do Papa, reforçando muito esse poder temporal e espiritual dele, né? Essa monarquia absolutista dele, e que agora, né, aos poucos, nesse processo todo de reforma da Cúria, e que a gente pode chamar até mesmo de reforma do próprio papado, né, o Francisco foi delegando aos bispos, né, foi retirando de si um pouco desconcentrando, né, mas continua sendo isso, né? O Papa é a lei na Igreja, né? Então ele é o Supremo do Supremo. Exatamente, é o Supremo do Supremo. Ele é a lei na Igreja, né? Então ele está só limitado por Deus mesmo, né? Só limitado por Deus. Tanto que o Papa não pode ser deposto, né? Ninguém depõe um Papa. Entendi. E como que você acha que esse novo Papa, né, o Leão XIV, ele vai lidar com essas questões polêmicas da Igreja? A secularização, os escândalos, né, seja eles nos fins financeiros ou mesmo nessas questões do abuso, porque o Francisco, nesse ponto, ele trabalhou bem de frente ali para conter isso. Você mesmo falou que ele é um Papa que punia. E o Leão XIV, o que você acha? Eu acho que a Igreja ela começou a fazer uma série de reformas pensando exatamente no contexto atual dela, né, de que o mundo já não é mais o mesmo, de que a Igreja enfrenta outros desafios, muito diferentes daqueles que ela enfrentava 60, 70 anos atrás. E eu acho que ela entrou num processo de revisão de certas coisas, de mudança mesmo de certas coisas, que ela não volta mais atrás. A Igreja também ela não pode se fechar, né? A Sim. Igreja ela tem que evoluir junto com a sociedade. Então, obviamente, a gente vai ter demandas que extrapola, né, tudo que já foi regido até então e que o Papa vai ter que dar conta. Sim. Eu acho que aí entra exatamente essa característica diplomática do Leão. Então estamos desabituados a chamar o Papa de Leão, né? Toda hora Papa Francisco. Leão, vamos falar Papa Leão. Não é que toda hora for falar Papa, fala Francisco. É porque a gente não conseguiu ainda associar, né? É que tantos anos, né? Então, o Papa Leão, acho que essa característica diplomática dele entra exatamente ali, né? Que a função do Papa é, ao mesmo tempo, né, guardar e atualizar, né? Ele é o guardião da doutrina católica. Ele deve guardar e atualizar. Guardar a doutrina, porque, afinal de contas... A base tem que ser mantida. A base tem que ser mantida. E atualizar porque, em certos aspectos, ela precisa responder às necessidades do tempo presente. Então, o desafio que ele vai ter diante de si, né, de transmitir essa doutrina, né, mais atualizada o suficiente para que ela não perca suas raízes, o seu fundamento, não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Porque aí acaba conflitando, né, diretamente com várias coisas. O Papa vai ter trabalho, coitado. E o tempo da Igreja é um pouco diferente do nosso tempo e do tempo do mundo de modo geral. Ela não tem muita pressa, né, para essas modificações. Talvez nós não vejamos o final dessas reformas e dessas mudanças, né? Você acha que ele vai fazer alguma mudança assim muito brusca, assim, fundamental para a Igreja, alguma coisa assim? É difícil dizer, mas uma coisa é certa: o Francisco não terminou as reformas que ele começou, né? Então, se ele vai fazer mudanças fundamentais, profundas, eu ainda não sei, mas uma coisa é certa: continuar de Francisco certamente ele vai, né? Nem que seja para encerrar, mas alguma coisa no sentido dessas reformas ele vai fazer, né? Entendi. Mas será que ele poderia retroceder nesses avanços, assim? Pode, o Papa... Ele pode tudo, eu sei, mas... Porque ele vai se chocar, né, diretamente. Porque, querendo ou não, embora ele tenha o poder todo ali na mão,
ele também, igual você falou, ele tem essa questão de diálogo com todas as frentes, essa coisa toda. Então, ele também regredir demais. E ele também é um chefe de Estado. É uma ele questão regredir tudo demais, de vai dar ocasião, problema. né, de circunstâncias, né? Então, assim, poder ele pode, né? Mas certamente não fará por uma questão de ocasião, de circunstância, né? Para que criar um conflito agora no momento em que a igreja já tem as suas fraturas, né, expostas, já tem os seus problemas aí que todo mundo está vendo, né? Essas divisões que acontecem dentro da igreja. Então, quer dizer, fazer uma reforma radical nesse momento é acentuar uma divisão que já existe e que está todo mundo vendo, né? O mundo todo está assistindo essas divisões, né? O Papa Francisco ele era criticado pelos seus cardeais publicamente, né? Então, quer dizer, não era uma coisa que acontecia ali reservadamente, né? Numa salinha. Atrás das publicamente. Então, será que o Papa Leão, né, estaria disposto, né, a fazer uma reforma tão profunda que tocasse na sensibilidade assim desses católicos, né, e acabasse acentuando essa fratura? Eu acho difícil, mas poder ele pode. Vou dar um exemplo para você, é o seguinte, ó, até 1570, né, a igreja tinha uma série de ritos de missa, cada lugar que saía uma missa diferente, né? Mas aí então o Papa Pio V, 1570, ele unificou, fez uma missa só para o rito romano. A igreja tem mais outros 20 e tantos ritos, mas para o rito romano, que é o que a gente encontra em todas as igrejas aqui, fez uma missa só. E no texto em que ele fala, em que ele promulga essa missa, ele diz assim, ó, doravante, ninguém mais seja obrigado a celebrar de modo diferente dessa missa, né, sem que incorra na indignação de Deus e não sei o quê, enfim. Em 1970, um outro Papa foi lá e mudou. Falou assim, não, a partir de agora essa missa aqui não é mais a missa oficial, agora é uma outra. Fez um novo texto para a missa. Se a gente perguntar a avó da gente como era a missa antes, era a missa em latim, de Costa e tal, né? Isso acaba no Concílio Vaticano II. Então, quer dizer, aquilo que o Papa fez, né, que decretou dizendo, doravante, nenhum padre seja obrigado a celebrar outra missa, senão essa daqui, né? Senão vai incorrer na indignação de Deus. Foi um outro Papa, 400 anos depois, fez um outro texto e falou assim, não, a partir de agora o texto é esse, né? Então, poder voltar, poder mudar, ele pode. Sempre pode. É a prerrogativa dele. Tudo pode, né? Nem tudo se convém, né? Exatamente. A gente falando da eleição do Papa, falando dos católicos, isso tem uma relevância em razão do número de católicos no mundo. Qual é o número de católicos no mundo? Olha, no mundo hoje é 1 bilhão e 400 mil, né? Agora, 1 bilhão e né? 400 mil. No Brasil, segundo o último censo, era 64%, mas com a perspectiva de que reduzisse a 50% agora no último que teve, né? Só que o anterior é o de 2010. 2010. Só que a gente ainda não tem os números precisos de 2022. Foi 22, não? Foi 23, não? 22, enfim. 22. A gente ainda não tem os números, ainda não foi feito 22 o cálculo. ou 23, é 22, eu acho. Mas uma coisa é certa, né? Esses números também, por exemplo, a gente tem uma redução visível de católicos aqui no Brasil, né? Mas em outros lugares o catolicismo cresce e cresce vertiginosamente. Então, por exemplo, eu vi uma reportagem agora recente de uma revista francesa, né, Famille Chrétienne, lá dizia que 2025 bateu-se o recorde de batizados de adultos, né, na França. Que é um país, né, profundamente secularizado, um país onde você tem uma lei de laicidade profunda e radical desde o início do século XX, né? Então, e lá exatamente onde está acontecendo esse processo, que é uma outra coisa com que o Papa vai ter que lidar também, né? Então, em certos lugares do mundo uma redução, em outros um aumento. Tem havido, sim, conversões, né, de pessoas de outras religiões ao catolicismo, principalmente jovens, têm convertido ao catolicismo. A gente tem acompanhado aí essa movimentação. Sim. Mas, de uma forma geral, saindo um pouco do mundo católico, para além do catolicismo, qual é o papel do Papa no mundo? O Papa, para além dessa função que ele exerce de um chefe espiritual, né, primeiro ele é um chefe de Estado, né?
Agora ele é chefe de Estado de um país muito reduzido, né? Que por isso mesmo, assim, talvez não tivesse tanta influência, mas ele tem exatamente pela figura moral que ele é, né? E o poder simbólico que o Papa tem, né? Ele é muito mais importante do que o poder de fato, né? Então, tanto que nesses grandes conflitos internacionais, como o próprio caso da guerra da Ucrânia, né, a palavra do Papa sempre tem um peso muito fundamental, né? Ela sempre tem a possibilidade de conduzir as coisas para um lugar ou para outro, né? De mudar o curso de negociações, né? Então, e eu acho que o Papa, falando agora especificamente da figura do Leão XIV, né? Se será assim, não sei, né? Mas eu acho que ele talvez tenha como um desafio importante para ele agora exatamente fazer essa mediação, esse equilíbrio entre as forças, por exemplo, conservadoras que estão crescendo, né? Que estão se movimentando no mundo afora, dentro e fora da igreja, né? Então eu acho que o fato dele ser um Papa que tem, enfim, norte-americano, vai favorecer bastante nesse sentido, né? De ser. Porque foi o que ele falou no discurso dele. A primeira coisa que ele falou lá, né? Como Papa, foi de fazer pontes, né? Foi sobre o diálogo, né? Então eu acho que o papel dele nesse momento, que é um momento muito importante, que politicamente a gente percebe movimentações muito tumultuosas às vezes, né? Muito conflitantes, né? Talvez o papel dele nesse momento seja para tentar colaborar, contribuir para apaziguar esses, né? Ele funcionar meio esses como setores. Um mediador. Um mediador, exatamente. Nesses conflitos. Né? O que o Papa sempre foi, historicamente, né? O Papa sempre foi, né? O Tratado de Tordesilhas, né? Como aquele famoso episódio, né? De que o Papa vai lá, divide, ó, daqui para cá Portugal, Espanha. Daqui para lá é Espanha, né? E aí chegou, se eu não me engano, acho que era o rei da França, né? Perguntou para o Papa se ele tinha lá o testamento, né, de Adão e Eva para fazer isso, né? Mas ele fazia, ele podia, né? Ele fazia. Houve tempo em que o Papa podia fazer isso e hoje ele faz isso através desse poder simbólico. Não é? Pois é, gente, nossa senhora. Ele demonstra, assim, como você tem falado aqui, um perfil dialogal, assim, né? Como você acha que será esse diálogo dele com outros líderes religiosos, os grandes líderes religiosos? Porque nós temos aí o catolicismo, o cristianismo. O catolicismo está aí com 1 bilhão e tanto, né? O cristianismo é um número grande de cristãos no mundo, mas temos também o islamismo, né? Que vem crescendo que mais. Vem crescendo muito, né? E as outras religiões como um todo, né? As religiões do Oriente, como lá no Japão, na China, as religiões lá da África, da Índia e tudo mais. Como é que você vê isso? O Papa Leão ele emitiu um documento, na verdade é uma carta, né? Agora para um rabino norte-americano, eu me esqueci agora o nome dele, não estava vendo, pouco tempo antes de nós começarmos, estava lendo lá a carta, em que ele dizia exatamente que ele tinha a proposta de estabelecer um diálogo no espírito da Nostra Aetate, né? Que é um documento do Concílio Vaticano II a respeito do ecumenismo, né? E de que ele estava comprometido com isso, né? Então acho que uma das primeiras sinalizações dele como Papa é de que esse diálogo com outras religiões vai ser sim um ponto fundamental do pontificado dele, né? Como eu disse, né, eu tenho insistido nisso, de que ele me parece ser assim, um Papa diplomático em certos aspectos. Eu acho que isso também vai ser refletido nesse diálogo com as outras religiões. Ele tem dialogado simbolicamente, inclusive, com os vários setores da igreja, porque na missa que ele celebra, a primeira missa que ele celebrou como Papa, ele usa uma casula que era de um conjunto do Papa Francisco, e usa a férula, né, aquela cruz que o Papa segura, usa a férula que era do Bento XVI, né,
Então, assim, um mais conservador, outro mais progressista. eu acho que isso aí é uma sinalização, né, simbólica de que ele está ali exatamente para isso, para fazer ponte. Então, eu acho e essa carta, né, para esse rabino mostra também que o Papa Leão talvez tenha esse propósito mesmo, né, de ir adiante no diálogo interreligioso, aprofundar talvez. E a gente precisa muito disso, né, para que a intolerância, né, cesse. Não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro, né? Que haja o respeito, sim, né? Sem dúvida. Tem que ter esse diálogo, né? Todos nós temos que lutar para que o diálogo seja constante, né? Então, assim, com relação aos desafios, né, do pontificado do Leão XIV, o que você acha assim de mais importante que ele vai ter que enfrentar? Assim? Olha, acho que o que ele vai ter que enfrentar de mais importante talvez seja, ainda não apareceu, eu achei até um pouco curioso que não aparecesse, mas que fosse a resistência daqueles que não o elegeram, né? Porque, claro, né, ele não foi uma unanimidade certamente no conclave, né? Uhum. Então, provavelmente ele teve lá suas resistências e eu pensei que essas resistências já começassem a aparecer logo nos primeiros dias de pontificado, mas ainda não apareceu, então talvez pode ser uma aposta errada minha, mas eu acho que um dos desafios vai ser esse, né? Porque eu acho que o pontificado do Papa Bento XVI e do Papa Francisco mostraram, né, que o Papa tem resistências internas muito grandes. A gente estava falando um pouco antes ali a respeito desse poder do Papa, né? Que seriam esses limites do poder do Papa, e muitas vezes os cardeais, a cúria romana, aqueles que estão ali no entorno do Papa, eles próprios exercem o limite, pela pressão, né? Não porque seja uma prerrogativa deles, né? Mas pela pressão, pela crítica, né? Porque querendo ou não, né, um cardeal falando ainda tem um peso muito grande, tem uma importância, as pessoas dão ouvido, né? Então imagina, né, um cardeal norte-americano criticando o Papa, né, como que isso não impacta na população católica norte-americana, né? Um cardeal brasileiro criticando o Papa, como que isso não impacta na população brasileira, né? Então eu acho que, como eu disse, ainda não tive, eu imaginei que isso fosse mais imediato, né, que aconteceria nos primeiros dias de pontificado dele. Ainda não aconteceu, mas talvez seja, né, encontrar essas resistências internas que sempre existem nos pontificados, né? Ao longo do tempo vai se dando isso. Daqui a pouco aparece. Porque está muito cedo ainda, eu acho. Está muito cedo. Deixa ele escrever a primeira encíclica. Aí, né? Não deu tempo ainda dele ver ainda. Mas é importante a gente falar desses assuntos. Por quê? Porque às vezes você vai ficar pensando, mas por que está tratando no direito simples assim, tratando dessa questão? O direito ele está em todas as áreas. O direito está em todas as áreas. E a gente tem que lembrar que o legislador, aquele que vai fazer a lei, que regerá a vida do cidadão, né, ele tem os seus valores. Ele tem os seus valores. Muitas vezes pautado pela sua religiosidade, pela sua fé, né? Então, tudo ou mesmo isso, a religião que ele adota para si, ou a religião que ele adota. Por que tem uma luta danada para ter bancada evangélica, sim. Né? Lá no Congresso? Por que isso, aquilo? Então, assim, isso influencia diretamente, porque o legislador, ele é um indivíduo que tem a sua religião, tem a sua maneira de ver a vida, que é guiada, muitas vezes, por esses líderes religiosos, aí, pelas decisões desses líderes religiosos. O Papa ele é um guia moral, né? E, portanto, ele é guia também daqueles que são legisladores e católicos, né? Exatamente. E eu acho que isso é bastante claro, né? A gente teve, por exemplo, né, para dar um exemplo, né, da história aqui, né, eu sou historiador, o caso do Equador, né, no final do século XIX e começo do século XX. O Equador tornou-se praticamente uma teocracia, né? Porque o presidente era católico, né? Um católico rigorosamente católico, fervoroso, que era o Gabriel Garcia Moreno, né? Era um católico de ir à missa todos os dias, etc. e tal, né? Consagrou o Equador ao Sagrado Coração de Jesus. Então, a fé dele, né, definia quais eram as pautas do dia. A fé dele definia quais eram os rumos que o Estado, né, equatoriano ia tomar, as posições em relação a um ou outro tema, né? E isso não deixa de acontecer no Vaticano, porque além dele ser o Papa, ele também é o chefe de Estado.
E eu acho que isso também não deixa de acontecer, mesmo aqui, porque, veja, muitas decisões não são tomadas porque a moralidade pública, em geral, que é religiosa, como a gente tem 64, se a gente for levar em conta os números do censo. A religião por si só é um limite, né? É um freio moral. No censo de 2010, eram 64% de católicos, né? Então, há decisões que não se pode tomar arbitrariamente, senão você vai causar revolta de, no mínimo, 64% da população, né? Então, questões, por exemplo, como aborto, essas questões são super sensíveis, né? E elas não podem ser decididas arbitrariamente, exatamente, em gabinete, porque, né, as pessoas isso vai causar uma revolta muito grande. Ah, mas tem católicos que são a favor. Sim, pois é, tem. Mas, em geral, né, uma parte considerável dos católicos, não sei se todos, se a maioria, quantos por cento, mas uma parte considerável deles, por motivos religiosos, é contra. E vai fazer todo o possível para que o negócio não avance, né? Então, acho que as questões religiosas elas são fundamentais para a gente entender o que está passando agora, o cenário político atual e a própria história política também, o que já passou, né? Exatamente. Então, assim, o Estado é laico, mas o legislador... Não. O legislador não, né? Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração e entender essas questões relativas ao catolicismo foi de grande valia, é de grande valia para todos nós. E eu quero que você, se quiser falar aí algumas palavras para a gente interromper a nossa conversa, assim, com dor no coração, porque ela está muito boa. Fica às ordens aí. Bom, primeiro agradecer o convite para estar aqui, né, em boa companhia, conversando sobre esse assunto. Acho que agora é um momento muito... Né, o tema está em alta, mas e essa conversa serve exatamente para a gente mostrar como que o direito está em tudo, mas a religião também está em tudo. Né? Se não a religião, a religiosidade está em todas as pessoas. E a religião, ela vem ali... em tudo. Como a organização dessa religiosidade. Frequentemente a gente vê as pessoas tratando assim do fenômeno religioso com certo desprezo, como se fosse uma coisa que a gente não precisa se preocupar muito, né? Que é uma coisa assim relevante. Não é irrelevante, está na nossa vida o tempo inteiro, decide o nosso futuro, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, né? Sendo cristão ou sendo de outra tradição religiosa. Ainda que a pessoa fale ateu, né? Algum momento ela fala, ai meu Deus. Mesmo que a pessoa seja ateu, se ela mora no Ocidente, ela é, no mínimo, culturalmente católica. Então a gente precisa, né, pelo menos, estar inteirado desses assuntos, entender ali como é que essas coisas acontecem, como que elas impactam a nossa vida, porque elas vão impactar. Se a gente quiser, se a gente não quiser, elas vão impactar de alguma maneira, né? Então acho que essa nossa conversa serviu para isso, né? E eu agradeço muito o convite. E nós te agradecemos imensamente a disponibilidade. Foi um papo muito bom. Viu? Muito bom mesmo. Obrigada, viu, Rodrigo? Rodrigo Coppe foi meu orientador no mestrado em Ciências da Religião lá na PUC e foi orientador seu também no doutorado, né? No mestrado também. No mestrado e no doutorado lá das Ciências da Religião. Foi muito boa a nossa conversa, nós te agradecemos muito, viu? Verdade. E a gente quer aproveitar a oportunidade também para lembrar o pessoal, né, Rô? De seguir a gente nas redes, no nosso Instagram, que é Direito Simples Assim ADV, né? No Portal UAI, no canal do Portal UAI, na nossa coluna, né, que semanalmente, né, possui textos bem relevantes, também no EM Digital, né, no Estado de Minas Digital. Então a gente te espera, a gente está aí em todas as redes, em todos os locais, com informações relevantes para você aí de casa. Tchau, gente. Até a próxima.